Olá amigos, tudo bem? E hoje nós iremos mostrar os melhores mandantes do Brasileirão até a 24ª rodada. Vamos aos números. Na primeira colocação está o Fortaleza com 33 pontos ganhos em 13 jogos. São 20 gols pró, 6 gols contra, um saldo positivo de 14 gols. São 10 vitórias e 3 empates. Como mandante, o Fortaleza não tem derrotas. São Paulo, 29 pontos em 13 jogos. São 19 gols pró e 9 gols contra. Um saldo positivo de 10 gols. São 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Palmeiras, 28 pontos em 13 jogos. São 23 gols pró e 9 gols contra. Um saldo de 14 gols. 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Flamengo, 26 pontos em 12 jogos. São 19 gols pró, 12 gols contra, um saldo positivo de 7 gols. 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Bahia, 26 pontos em 12 jogos. São 17 gols pró, 7 gols contra, um saldo positivo de 10 gols. São 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Cruzeiro, 26 pontos em 11 jogos. São 20 gols pró e 7 gols contra, um saldo positivo de 13 gols. São 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Botafogo, 25 pontos em 11 jogos. São 20 gols pró, 9 gols contra, um saldo de 11 gols em 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama tem 24 pontos em 12 jogos. São 20 gols pró, 17 gols contra, um saldo positivo de 3 gols. São 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Juventude, 22 pontos. São 11 jogos com 17 gols pró, 8 gols contra, um saldo positivo de 9 gols. São 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Red Bull Bragantino, 19 pontos em 10 jogos. São 14 gols pró, 10 gols contra, um saldo positivo de 4 gols. São 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Criciúma, 18 pontos ganhos em 13 jogos. São 17 gols pró, 18 gols contra. Um saldo negativo de menos 1 gol. São 4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. O Atlético Mineiro, 17 pontos em 12 jogos. São 16 gols pró, 17 gols contra, também um saldo de menos 1 gol. São 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O Internacional, 16 pontos ganhos em 10 jogos. São 12 gols pró e 10 gols contra. O saldo do Inter é positivo de 2 gols. São 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Grêmio, 16 pontos ganhos em 11 jogos. São 10 gols pró, 11 gols contra. O saldo do Grêmio é de menos 1 gol. São 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Corinthians, 16 pontos ganhos em 11 jogos. São 15 gols pró e 11 gols contra. O saldo do Corinthians é de 4 gols positivos. São 3 vitórias, 7 empates e 1 derrota. O Atlético Paranaense, 14 pontos ganhos em 10 jogos.
São 14 gols pró, 12 gols contra, um saldo positivo de 2 gols, com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Fluminense, 14 pontos ganhos em 11 jogos. São 11 gols pró e 11 gols contra. O saldo do Flu é de 0 gol. São 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Vitória, 14 pontos ganhos em 12 jogos. São 15 gols pró, 18 gols contra, um saldo negativo de menos 3 gols. São 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Atlético Goianiense, 9 pontos ganhos em 12 jogos. São 11 gols pró e 20 gols contra. Um saldo negativo de menos 9 gols. São apenas 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. E por fim, o Cuiabá com apenas 6 pontos ganhos em 11 jogos. São 9 gols pró, 15 gols contra. Um saldo negativo de menos 6 gols. É 1 vitória, 3 empates e 7 derrotas. Bom, meus amigos, esses são os principais mandantes do Brasileirão de 2024. Espero que tenham gostado e até uma próxima análise. Valeu!